Fala fiel, uma excelente quarta-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias aí do Timão, principalmente em relação a essa preparação aí para encarar a equipe do Santos nesta quinta-feira pela quarta rodada aí do Campeonato Paulista, atualizações do mercado da bola do Timão e também aí uma multa que o Corinthians vai aplicar no jogador José Martins por não ter ainda se reapresentado ao Timão e estar desfrutando das suas férias lá na Venezuela, devido também aos problemas políticos do país. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Joga contra o Santos, mas a partida é só amanhã. Lili, em relação ao Memphis, eu lembro que na última entrevista, né, depois ali no jogo contra o São Paulo na Neoquímica, o Dorival falou, esquece do Memphis no jogo contra o Santos. Mas existe alguma previsão, assim, nessa temporada, para quando ele inicia a temporada para valer jogando? Olha, Bruno, como o Dorival falou, ele não deve retornar, obviamente, para esse clássico, né? Até por todo o peso que tem o clássico. Para se ter uma ideia, desde reapresentação aqui no CT Joaquim Grava, ele não tinha treinado ainda em campo. Ele estava fazendo um trabalho no departamento médico por conta de um edema ósseo no joelho esquerdo. Aí ele voltou ontem, então só ontem ele fez o primeiro treino, hoje o segundo treino, então deve ficar de fora, sim, do clássico. A previsão é ter o Memphis em plenas condições na final, lá na Supercopa, no dia 1º de fevereiro. Então, tanto ele quanto o Garro, o departamento médico, fazendo todo um trabalho para que eles estejam disponíveis para a Supercopa. Antes disso, seria muito difícil falar sobre uma previsão de retorno tão precoce, ainda mais na coletiva. O Dorival deixou claro que não contaria com ele tão cedo, né? Mas aí tem que comemorar essas pequenas vitórias para ele pelo menos ter voltado a campo, já estar treinando com toda a equipe. Além dele, como eu falei, o Garro não estará disponível, o Martins não tem previsão de retorno ao Brasil. Em uma nota oficial hoje nas redes sociais dele, ele mesmo falou que ainda não sabe quando retorna, está lá resolvendo essas questões burocráticas, precisa resolver essa questão do passaporte para conseguir viajar com o Corinthians, né? Disputar competições internacionais, e ele diz que a todo momento comissão técnica e diretoria são avisados das atualizações. Mas o Dorival disse na coletiva que ele não responde às mensagens do Dorival. Mas hoje veio a resposta do Martins. Além disso, tem a situação do Kaká. O Kaká, que sofreu uma lesão no abdômen e ficou de fora também do clássico contra o São Paulo, ele não estará à disposição. Fora isso, o Dorival Júnior tem todo o elenco, tá? O Gabriel Paulista, o Matheus Pereira, a gente está no aguardo para ver quando o Caio César será anunciado oficialmente. O Pedro Milans também, essa semana aí, para eles passarem por exames médicos, e em breve devem ser anunciados. E também a expectativa para o lado do torcedor corintiano para saber se de fato o Alisson vem ou não para cá. As negociações estão em andamento, tentando aqui ajustes de um lado, do outro. O Dorival quer muito a chegada do Alisson. O São Paulo, é claro, não quer facilitar tanto para o Corinthians, então o torcedor fica no aguardo para saber quando isso irá acontecer. A única certeza que o torcedor corintiano tem hoje, agora, nesse exato momento, é que o elenco treinou. Às 3h30 da tarde eles vão para Santos e amanhã tem mais um clássico. Olha essa sequência, hein? Red Bull Bragantino pegou o São Paulo e agora tem o clássico contra o Santos. É um começo de ano pegado pro Timão, Bruno. E ainda com esses desfalques, essas questões aí de jogadores que não voltam, agora é isso, né? Mandou mensagem, mandei, mas não visualizou. Dorival... Sinal, às vezes o celular fica sem sinal. Conta tudo do Corinthians e de José Martins. O homem apareceu? Que história é essa? Boa tarde. Fala, Vini. Já tive mais moral. Antigamente era um ator americano, agora eu sou só um rapper, né? Antes era um ator consagrado, digno de Oscar. Enfim, vamos falar desse Corinthians, porque essa quarta-feira do Corinthians, o noticiário do Corinthians está com gostinho agridoce. E eu vou explicar bem por quê. Vamos começar pela dívida que o Corinthians tem a quitar. Sim, o Corinthians, junto com a Justiça, homologou um contrato do regime de centralização das execuções, das dívidas do Corinthians, ou seja, juntou tudo aquilo que estava na vara civil e também na vara trabalhista, colocou tudo dentro do mesmo bolo. Isso faz parte de uma lei da SAF que unificou essas dívidas não só para times da SAF, mas também para times associativos, clubes associativos como é o Corinthians. Então a gente está falando de um montante de 450 milhões. Tem débito com funcionário por direito de imagem, tem débito com empresário e tem débito também com fornecedor. O que vai acontecer? O Corinthians vai conseguir pagar essa dívida nos próximos 10 anos, começando desse ano, e essa dívida não tem um valor exato, tá? Não, são 10 anos
ela é parcelada, mas a cada 12 meses você paga, só que ela é parcelada através das suas receitas. Ou seja, o que o Corinthians conseguir esse ano, 4% vai para o pagamento dessas dívidas. Em 2027, esse valor aumenta para 5% e em 2028, e aí de 2028 até 2036, esse valor passa para 6% das receitas do Corinthians, né? Enfim, são 450 milhões de reais, o número é muito atrativo, né? Mostra que o Corinthians, de fato, está conseguindo pagar suas dívidas, mas isso só representa 15% da dívida total do Corinthians, está em 2 bilhões e 700, ou seja, o Corinthians conseguiu um acordo, mas ainda é muito pouco. Lembra do gostinho agridoce? Pois é. Gostinho agridoce também, no caso, Martínez, né? Que se chegou no acordo entre as dívidas, não chegou no acordo com o Martínez. Martínez se pronunciou, por nota oficial, falou que quis esclarecer tudo isso que a gente tem falado, né? Que o jogador não aparece, não dá resposta. Ele falou que sim, está em contato com a diretoria e a comissão técnica, contatos constantes. Não é isso que a gente apurou. O GE. Globo já disse, o Dorival não foi respondido pelo Martínez nos últimos dias. E, bom, se a gente está na dúvida se quem chega primeiro no Corinthians, o Martínez da Venezuela ou o Alisson de São Paulo, isso porque as negociações com o Alisson avançaram e está muito perto de um acordo. Para finalizar, eu falei sobre o gostinho agridoce, eu vou pedir para colocar as imagens do treino de ontem do Corinthians, porque já aparece o Memphis Depay no treino, só que sem perspectiva de jogar. Então ele não estará no clássico de amanhã, portanto, gostinho agridoce da quarta-feira do Corinthians. Volto com você, Vini. O Memphis já treinando, mas ainda sem essa previsão de retorno, como disse Emanuel Araújo. Pode voltar para ele aqui, para vocês entenderem a referência. Emanuel Araújo, o nosso Denzel Washington. E falando agora de mercado, Lázaro, o Corinthians continua se movimentando aí. A gente estava falando há pouco, né, há alguns dias sobre chegadas. Tem uma saída porque o Corinthians emprestou o Diego Palacios e vai economizar uma boa grana da sua folha salarial, né? Ele estava no futebol ucraniano e agora vai para a Universidade Católica do Equador, ou seja, aumentou o empréstimo que tinha com ele para poder reemprestar, não é isso? Exato, se eu bem compreendi. Aumentou, e o Corinthians comunica o Carpati que ia encerrar o empréstimo, encerra amigavelmente, as partes dividiam salários e agora na Universidade Católica do Equador o time equatoriano vai arcar integralmente com os salários do Palacios, então isso é um alívio para a folha financeira do Corinthians em 2 milhões e 600 mil reais até o fim do contrato. Gente, 2 milhões e 600 até o fim do contrato, hein? Se a gente estava discutindo há pouco, PVC, sobre contratar bem ou mal, essa foi uma contratação que realmente não deu certo. Foi 2024, ainda na gestão do Augusto Melo, ele teve um sério problema de saúde, de lesão no joelho, que não curava nunca, né? Todo mundo, quando o Palacios vem, quando o Palacios entra de fato, né? Fez pouquíssimos jogos e agora está sendo emprestado e só agora vem o alívio na folha, PVC. Não vou fazer trocadilho. Não pode. Eu acho pode que fazer, PVC. PVC. Você não pode dizer que o castelo desabou? Podia ser para você, parabéns. Aí. Ele teve lesões seguidas aqui na chegada, é um jogador razoável que não deu certo no Corinthians. Foi uma contratação muito esquizofrênica. Como é que é? Foi uma contratação péssima. Uma contratação esquizofrênica. Tá bom. Não, foi péssima. Pelo menos vai se livrar agora, né, de pagar essa bagatela toda aí. Lázaro, ainda tem mais uma do Coringão, que o Dorival, ele tem tido uma atuação cada vez mais presente no mercado, né? E haja visto a insistência que ele tem feito para o Corinthians trazer o Alisson. A gente dizia no começo da semana, né, que o Corinthians ia sentar com o Dorival, o departamento de futebol, Marcelo Paz, o Renan, ia sentar com o Dorival e falar, olha, você quer mesmo o Alisson ou você quer um outro nome que a gente tem aqui mapeado para a posição? E ele bateu o pé pelo Alisson. E não é só isso que o Dorival tem influenciado no mercado do Corinthians. A contratação do João Ricardo para o gol, ter um goleiro experiente em reserva, passa pelo Dorival. E o Corinthians queria entregar para o Dorival ali 4 a 5 reforços. E o Dorival tem pedido bem mais do que isso. E o Corinthians tem trabalhado para entregar até mais do que esses 4 a 5 reforços. Ele quer mais um volante, que pode ser o Alan, pode ser o Vini Souza, pode ser um outro nome. Ele quer o Alisson, ou um jogador ali com a característica do Alisson. Ele quer um atacante rápido, e então ele quer pelo menos ali. Hoje você tem o Corinthians, as contratações confirmadas do Matheus Pereira e do Gabriel Paulista. Você tem o João Ricardo já encaminhado, o Pedro Milans já encaminhado,
o Caio César já encaminhado. O Caio César chegou ontem à noite, o Pedro Milan está por receber o CPF dele aqui brasileiro para ser registrado e também ser oficializado. Então você tem ali pelo menos 5 contratações entre confirmadas e encaminhadas. Aí você tem uma situação do Alisson em andamento. E o Dorival, então já são 6 nomes. E o Dorival ainda quer mais um volante, e o Dorival quer mais um atacante. E se eu achar mais alguma oportunidade de mercado ali, pode vir mais reforços. O Dorival bateu o pé. O Dorival bateu o pé e falou, eu quero reforço porque o elenco está enxuto. O Corinthians entende que tem a obrigação de dar esse elenco para o Dorival, porque não conseguiu cumprir a promessa que foi feita pelo Augusto Melo, que quando o Dorival chega, que ele teria pelo menos 4 a 5 reforços na janela do ano passado. Então o Corinthians, a diretoria do Corinthians se sente em débito e quer entregar isso para o Dorival. E ainda teve o transfer ban, aí que ele não conseguiu trazer ninguém mesmo. Estou de olho aqui no chat, o Paulo São fala, o Martínez é muito, mas muito melhor que o Alisson, PVC. Quando ele joga. Quando ele atende mensagens, quando ele está presente. Quando ele faz preparação física. Ele treina, porque tem isso, né? Ele Por mais que treina. tenha esse problema de comportamento, é um jogador que quando está em campo ajuda o Corinthians. Sim, ajuda. Ele foi bem importante. Em 2025, ele foi os melhores momentos do Corinthians, ou alguns deles. No Campeonato Paulista, que era Ranieri, Martínez, Carrilho e Garro, Memphis e Yuri, que a gente dizia, o Corinthians tem um time titular bom, não tem um elenco gigante, mas o time titular é bom, o Martínez era parte disso. Você não consegue conversar com o cara. Sim, aí tem que ver quando ele voltar, né? Como é que vai resolver essa situação. O Corinthians quer tudo isso, né? Multa, conversa, pedir desculpas, enfim. Vamos ver como é que vai resolver. Agora, enquanto a gente falando em resolver, né? Resolver essa questão de jogador, o Corinthians também está tentando resolver seus problemas na justiça, né, Lázaro? E agora conseguiu um plano aí para tentar quitar as dívidas na casa de 450 milhões de reais. Chegou a isso, né? Originalmente era na casa de 370 milhões, mas com juros, multas. E desde o ano passado, são um conjunto de siglas que a gente escutava muito no Corinthians, RCE, quando a homologação da RCE. A homologação saiu. Tá? Foi um processo que a gente acompanha até de perto. Inicialmente foi recusada pela Justiça. O Corinthians inicialmente se comprometeu a dar 4%, né? Se colocou a comprometer 4% das suas receitas ordinárias para quitação de débitos, e aí a Justiça queria 20%, o Corinthians apresentou que já tem ali CNRD, já tem ali acordos em aberto, então que se não conseguiria comprometer, cumprir esses acordos e se comprometer com mais 20%, e aí fechou-se ali o Corinthians um plano de pagamento em 10 anos. Em 10 anos, o Corinthians inicialmente se compromete com 4% da receita, 5% a partir do segundo ano, 6% a partir do terceiro ano e por aí vai. Um plano criado que impede que contas sejam bloqueadas. Então, isso não inclui arena, isso não inclui a parte tributária, inclui dívidas, credores, empresários, fornecedores, até jogadores em termos de direitos de imagem que acionam o Corinthians. Tudo isso está dentro do plano de pagamento nos próximos 10 anos. O Corinthians ali se livra de ter qualquer quantia penhorada, bem bloqueado por conta disso. Lázaro, para a gente fechar mesmo o Coringão, você estava falando, né, sobre os desejos que o Dorival quer para montar esse time, sobre como ele está de olho no mercado. E falando de atacante, será que Júnior Santos poderia ser um nome no radar aí do Corinthians, dentre esses nomes do Dorival? A pergunta que não quer calar. Se Caio César tem alguém encaminhado? Bom, essa aí, mais uma vez. PVC, você brilha muito nas piadas. Muito. O Júnior Santos, o que eu tenho até então é que é um nome monitorado, mas é uma situação que vai depender de como o Atlético Mineiro topa o negócio. Assim, o Corinthians pelo que eu escutei, ainda muito incipiente, porque foi uma situação que a gente soube mais agora pela manhã, que o Corinthians vai tentar fazer algo dentro dos moldes que conversa com São Paulo. Empréstimo, com opção de compra, mas dentro tentar sem taxa. O Atlético Mineiro também não quer entregar de graça ao jogador, então ainda é um negócio bastante incipiente. Boa. Informação completa. E outra de mercado que o Samir também trouxe era o Cuiabano, que aliás é um nome que a gente já vem falando há algum tempo, né? Que também está aí sendo monitorado, que o Corinthians consultou o Nottingham Forest da Inglaterra por um possível empréstimo, que são esses que tem tudo a ver com o que o Lázaro está falando sobre os moldes que o Corinthians pode, né? O que cabe no bolso, mas o clube inglês prioriza a venda definitiva do atleta. Cara, o Marinakis é outra coisa também esquizofrênica.
O Cuiabano é bom jogador, mas assim, o Cuiabano, o Botafogo vendeu para o Nottingham Forest, o Nottingham Forest emprestou para o Botafogo devolve para o Nottingham Forest, o Vasco está tentando contratar. Ele vai jogar em todos os lugares, menos no Nottingham Forest. Pois é, né? São essas negociações, né, PVC? Que coisa. E aí não é só o Marinax, que é uma coisa esquizofrênica, né? Essa relação Marinax e Textor, né? O Coaf não quer entrar nessa história também? Pois é. Minha gente, a gente tá vendo aí, ó, números do Cuiabano, 22 anos. As contas não são do Brasil, né? Jogador, né, que foi muito importante nas campanhas vitoriosas do Botafogo, mas muito jovem, 22 anos. Tem um jogo pelo time B, como o PVC está falando, um jogou lá, trajetória Grêmio, Botafogo e agora no futebol inglês, no Nottingham Forest. Ele é bom jogador. Eu acho foi bom muito jogador. bem no Botafogo, né? Foi muito bem no Botafogo. Ele dá profundidade, com a pênalti. Opa. Muito bem, o contato veio. O Cuiabano, só um ponto aqui, ele passa muito por uma possível não permanência do Angileri, né? Que a gente já trouxe ontem. A situação já está parada há mais de uma semana. O Corinthians entende que o Hugo Bota não é o lateral esquerdo reserva. É um jogador até em lista de negociáveis. Então, realmente, não fechar a permanência do Angileri significa o Corinthians ir no mercado também para um lateral esquerdo. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians contra a equipe do Santos, nesta quinta-feira, às 19h30, lá na Vila Belmiro. A transmissão da partida será nos canais na Record, Cazé TV e também nos canais da HBO Max. Estou trazendo a classificação aqui do Campeonato Paulista. A equipe do Corinthians é o 7º colocado, 3 jogos, 4 pontos. E a situação do Santos também no Campeonato Paulista é semelhante. 3 jogos, 4 pontos. 8º colocado da competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 3 jogos da equipe do Santos, que é desses jogos do Campeonato Paulista. Só venceu na primeira rodada, que foi a equipe do Novo Horizontino jogando na Vila Belmiro, perdeu o clássico contra o Palmeiras e no último jogo contra a equipe do Guarani, jogando fora de casa, empataram pelo placar de 1-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Santos, e aí tá misturado, né? Campeonato Brasileiro e Paulistão. São 3 vitórias do Corinthians e 2 do Santos. O último confronto entre ambas as equipes foi no Brasileirão do ano passado, lá na Vila Belmiro, onde o Corinthians perdeu para a equipe do Santos pelo placar de 3-1. Enfim, vamos aguardar aí para ver como o Dorival Júnior vai preparar esse time, até porque já teve o clássico no final de semana contra o São Paulo, mais outro agora contra a equipe do Santos. Semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, ou seja, não tem jogo tranquilo para o Timão. E outra, só faltam 5 jogos para terminar essa primeira fase do Paulistão e seria de grande importância conseguir um bom resultado lá na Baixada Santista. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.